Boa noite, meus irmãos. Eu estou lendo o livro de Marcos. No capítulo 5, tem uma história que chamou bastante a minha atenção. Jesus atravessou o mar, mais os discípulos, para o outro lado. E chegando do outro lado, um homem com um espírito imundo veio dos sepulcros ao encontro de Jesus. Esse homem que ele vivia nos sepulcros ali, ninguém conseguia prender ele com correntes, prendia, mas ele arrebentava tudo, os pés, as mãos dele, e ele conseguia se livrar das correntes, né? E ninguém era suficiente forte para dominar esse homem. De dia e de noite ele andava ali pela cidade, pelas colinas, e ele vivia se cortando. Quando ele viu Jesus, de longe correu e prostrou-se diante de Jesus e gritou em alta voz: "Que queres comigo, Jesus, Filho de Deus Altíssimo, do Deus Altíssimo? Rogo-te, por Deus, que não me atormentes." Ele estava possuído por demônios e ele rogou por Deus para que Jesus não atormentasse ele. Pois Jesus lhe tinha dito: "Saia deste homem, espírito imundo." Então Jesus lhe perguntou: "Qual é seu nome?" "Meu nome é Legião", respondeu ele, "porque somos muitos." E implorava a Jesus com insistência que não o mandasse sair daquela região de Gerazenos, a região de Gerazenos, ou Gadarenos, né, no caso. E uma grande manada de porcos estavam passando por ali. E os demônios, eles imploraram para Jesus mandar eles sair e entrar na manada de porcos, para que entremos naquelas manadas de porcos. E ele lhe deu permissão, e os espíritos imundos saíram e entraram nos porcos. E a manada, cerca de 2.000 porcos, atirou-se em precipício abaixo, em direção ao mar, e nele se afogou. Todos os porcos se afogaram. E as pessoas que cuidavam desses porcos fugiram e contaram esse fato na cidade e nos campos. E o povo foi ver o que havia acontecido. Quando se aproximaram de Jesus, viram ali um homem que era possesso de legião de demônios. O pessoal chegou para ver o que tinha acontecido e eles viram o que era endemoniado sentado, vestido e em perfeito juízo. Olha esse detalhe. O pessoal veio ver o que tinha acontecido. Jesus tinha expulsado o demônio, correto? O demônio foi aos porcos, os porcos se morreram, né? Se lançaram, os demônios lançaram eles. Detalhe aqui que me faz pensar, não está no texto, espírito, demônios não morrem. E se eles não queriam sair daquela região, os porcos iam morreram, assim como morreram. E os espíritos entraram em outras pessoas, porque eles não queriam sair daquela região. Um pensamento meu aqui. Vamos lá. Depois o pastor Reginaldo vai me corrigir, meu mestre. E a pastora Lívia também. Vamos lá, prosseguindo. E aí acharam o rapaz sentado, né, em perfeito juízo. E eles ficaram com medo. E os que estavam presentes contaram ao povo o que tinha acontecido ao endemoniado e falaram também sobre os porcos. Então o povo começou a suplicar a Jesus que saísse do território deles. Veja bem, teve um milagre. Jesus expulsou os demônios, libertou aquele rapaz, onde ninguém passava com medo dele, na rua ninguém passava, quando viam ele, corria dele, porque ele era muito violento.
muitos anos endemoniado, Jesus fez um milagre. E o povo, se de receber Jesus, eles mandaram que Jesus saísse da região dele. E na Bíblia não tem outro texto que fala que Jesus voltou naquele lugar. Não tem. Então, às vezes, o milagre está acontecendo do seu lado, Jesus está fazendo um milagre aqui, na minha região, do meu lado, e eu não estou atento, né? Nesse caso aqui, para mim também, o pessoal se preocupou com os porcos, financeiramente, talvez, né? E não perceberam o Filho de Deus, Jesus, fazendo milagre. Se tivesse percebido, Jesus poderia ter ficado, ter curado mais pessoas, ter feito mais milagres, aquela cidade ia ser abençoada, né? Enfim, esse é um dos detalhes do texto, né? Que a gente tem que ficar atento. A voz do Senhor, o Espírito, a gente tem que ficar atento, né? Enfim, vamos lá, prosseguindo aqui. E aí, eles expulsaram Jesus, né? Quando Jesus estava entrando no barco, o homem que estivera endemoniado, ele suplicou que deixasse ir. Ele falou com Jesus, deixa eu ir com você. E Jesus não permitiu, mas disse, vá para a sua casa e para a sua família e anuncie o quanto o Senhor fez por você e como teve misericórdia de você. Então aquele homem, ele se foi e começou a anunciar em Decápolis o quanto Jesus tinha feito por ele. Todos ficavam admirados. E eu estou aqui hoje lendo aqui para vocês, muitas pessoas aqui desse Instagram meu que me segue, que me conhece há muitos anos, talvez tem pessoas novas. Eu estou na igreja Catedral desde 2021 e o Senhor, eu permiti o Senhor entrar na minha vida. Eu já era cristão, mas eu fiquei afastado durante muitos anos mesmo. E o Evangelho, ele transforma a gente de dentro para fora. E o Senhor tem transformado a minha vida, tem transformado a minha casa, a minha família, graças a Deus, né? E o Espírito Santo, ele me incomoda, às vezes, de vir aqui falar para você. Essa semana eu estava escutando um hino e talvez vai para você essa palavra. E esse hino, ele fala que o pecado, ele não pode esconder a marca de Jesus que existe aí dentro de você. Meus amados, eu vou falar para vocês, viu? Às vezes você está cansado, está sofrido, e você já foi crente, você já foi batizado, e se você está no mundo, chegou a hora de você tomar uma decisão. Se entrega a Jesus, não tem outro caminho, não tem outro caminho. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. E Deus me incomodou para falar para você. E se for possível, Deus vai fazer de tudo, porque os escolhidos dele, Deus, se for preciso, Deus vai até te ferir. Te ferir talvez com o seu ego, talvez com a doença não terminal, porque Ele te quer vivo, porque Ele tem promessas para você, né? Um ministério para você. E você precisa se entregar. Talvez na vida financeira Deus te fere, porque eu sempre fui sedento, eu sempre tive vontade de servir a Deus, de aprofundar mais na palavra. Mas antigamente eu ia na igreja, só ouvia, tá, pronto, beleza, ia embora. E muitas vezes eu fora da igreja, o Senhor Jesus, o Espírito Santo me incomodava. Às vezes lá na balada, lá no bar, lá em algum lugar, quem conhece a minha história, né? Então, muitas vezes eu estava lá, o Espírito Santo falava comigo, o que você está fazendo aí? Isso não é o seu lugar, né? Não é o seu lugar. E ele te incomoda também. E não adianta, tá? Deus quer o melhor para você e não adianta se esconder.
não adianta, porque o pecado não vai esconder a marca de Jesus que existe em você. Reconcilie com Deus. Reconcilie com Deus. Arrependa dos seus pecados. Você é digno, sim. O diabo, ele quer te incomodar, ele quer te desacreditar que você não é digno, que você fez isso, que você fez aquilo, que você fez aquilo outro. Mas Jesus morreu na cruz para pagar os nossos pecados. Está pago. E você precisa reconhecer e aceitar Jesus e permitir que Ele entre no seu coração, porque Ele está batendo, o Espírito Santo está te incomodando. Reconcilie com o Senhor, dobre o joelho. Você que está ouvindo agora, você que vai ouvir depois, mais na frente, dobre o joelho, convide o Senhor Jesus para a sua vida. Convide Ele para a sua vida e tudo será novo. Porque a palavra diz que vamos ter vida e vida em abundância. Hoje eu entendo isso, que a vida em abundância é paz, é tranquilidade, é paz na minha casa, é paz no trabalho. Gente, é uma paz surreal. É muito bom servir ao Senhor. Eu estou nessa caminhada e cada dia eu busco mais, eu quero aprender mais, e quero mais, e quero mais. E estou no ID e eis-me aqui, Senhor. E você que é meu amigo, minha amiga, que me segue aqui, que está no mundo também, está perto da volta de Jesus. Desde criança eu escuto isso. Mas cada dia mais os sinais mostram que o Senhor Jesus está voltando. Reconcilie. Você que é casado, você que tem filho, você que tem família, princípios da Bíblia, você criar sua família, você ser um servo, um homem de verdade, um sacerdote, para direcionar sua esposa, seus filhos, dentro da palavra de Deus. Porque somos sacerdotes, nós homens somos sacerdotes, e é dever seu direcionar sua família. Deus tem um carinho muito grande pelos homens, por nós homens, pela humanidade no geral. Mas Deus, Ele quer um relacionamento com você. Ele quer um relacionamento com você. Assim como Ele tinha um relacionamento com Adão. Todo dia Ele descia. Adão, ele descia, eles trocavam ideia. Devia ser bom demais na conta. Você está doido? Até Jesus vê que Adão estava triste e colocou Eva, né? E a Eva foi enganada. Todo mundo conhece a história. E Adão comeu também na fruta. E aí eu chego nesse ponto aqui, que Deus desce e pergunta: Adão, onde você está? Ele estava escondido. Ele já tinha pecado. Eu estou aqui, Senhor. Deus podia ter perguntado: o que você fez? Adão, o que você fez? Mas não. Deus só perguntou: aonde você está? Porque Deus, Ele já sabe do seu pecado, mas Ele te chama pelo nome. Agora, o diabo, ele sabe o seu nome, mas ele te chama pelo seu pecado. Ele joga na sua cara, porque ele não quer que você se aproxime de Deus. Então o Senhor está te perguntando hoje, aonde você está? Talvez é um alerta, né? Aonde você está? Direciona, retorna, reconcilia, converter o caminho, entendeu? Voltar para os caminhos do Senhor Jesus. Eu quero deixar essa palavra para você. Espero que possa tocar o seu coração. Que você que é solteiro, busque ao Senhor. Que você que é casado também. Você, minha amiga, que é solteira. Esse mundo está perdido, gente. Pelo amor de Deus. Não tem solução. Jesus é o caminho, Ele é a verdade, Ele tem feito maravilhas na minha vida, Ele vai fazer na sua vida também.
Jesus te ama muito. Toda a honra e toda a glória é dele. A honra e a glória é dele. Permita ele transformar a sua vida, permita ele transformar a sua casa, a sua família. Ele traz paz para o seu coração. E em nome do Senhor Jesus eu quero abençoar a sua vida. Que o Espírito Santo do Senhor Jesus possa te visitar em nome de Jesus e que toda obra do inimigo na sua vida vai cair por terra em nome de Jesus. Que o Espírito Santo do Senhor te dê sabedoria. Abra uma Bíblia, busque uma palavra antes de abrir a Bíblia. Ore, peça uma resposta do Senhor. Peça para o Senhor falar com você e Ele vai falar. Tira um tempinho para louvar, para orar e para buscar a Deus. Em nome de Jesus, eu estou fazendo assim como Deus ordenou para esse rapaz que estava endemoniado. Vá para casa, para a sua família e anuncie o que o Senhor Jesus fez por você e como Ele teve misericórdia de você. Assim Deus teve muita misericórdia da minha vida. Era para mim estar morto, eu tive acidente de carro, eu fazia muita coisa errada, eu bebia, e muita coisa errada, que hoje eu tenho vergonha, mas muita vergonha do que eu fiz. Então Deus ele vai transformando a gente, vai transformando o coração da gente. Como eu sou grato, Senhor Jesus, muito obrigado, Deus. Obrigado pela minha família, obrigado pelo meu filho, pela minha filha, pela minha esposa que eu amo. Toda a honra e toda a glória é do Senhor Jesus e eu declaro sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, em nome de Jesus, a bênção do Senhor Jesus. Pai, que o Senhor possa visitar cada família, cada alma, cada pessoa que está escutando agora esse testemunho, essa palavra, Deus, em nome de Jesus, Pai. Toca no coração deles, Pai, mostra para eles, Pai amado, o caminho certo, Deus, em nome de Jesus, Pai. Aleluia, glória a Deus. Deus abençoe vocês, um grande abraço do Rubão. Fica com Deus.